Último dia em Nova York, a gente já conheceu quase toda a cidade. Metropolitan Museum, shows da Broadway, Harlem. Comemos até em Chinatown. Chinatown, um Big Mac do McDonald's de lá foi muito bom. E até a loja tem placa em chinês. Quase lembra essa outra cidade que visitamos antes, a King Kong. Hong Kong, você quer dizer, né? Falta mais alguma atração aqui? Faltam duas. De manhã, a Estátua da Liberdade e à tarde, o bairro do Brooklyn. Vamos para a estátua! Ok, tô pronto para visitar o famoso bairro Brooklyn. Eu acho que é só atravessar essa Brooklyn Bridge e chegamos, né? Deve ser. Vamos! No outro lado dessa ponte não é um bairro, nenhuma atração para deixar para a última tarde da sua viagem. Brooklyn tem 2,6 milhões de habitantes, é quase uma cidade. No Brasil, só São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador tem mais que isso. Muitas pessoas até acham que Brooklyn é o novo centro de Nova York, melhor do que Manhattan. Para morar, eu concordo. Para turistas, vale visitar alguns dias. E para nós, vale uma série especial. Brooklyn com seu amigo gringo. Brooklyn é vasto e diverso. Tem parques lindos, prédios legais, bairros animados, museus, um jardim botânico, livrarias, bares, teatros, até praia. E claro, como parte de Nova York, tem pizza e bagels. Ai, agora eu entendi por que todo mundo ama o Brooklyn. É o melhor lugar para tirar foto de Manhattan. Drake, faz favor, vai lá, fala para eles o que estão perdendo aqui em Brooklyn, ok? Vai lá! Que bom que escapei deles. Agora eu tenho tempo de ligar pra minha mãe. Oi mãe, sou eu. Eu só tô ligando pra saber se você conseguiu tirar aquela mancha da minha cueca. Eu vou precisar. Tô sem já. Eric, está tudo certo com o som? O Drake saiu com o microfone. Espero que não esteja ligado. Mas, de qualquer forma, eu vou te dar um outro. Vamos lá. Agora um pouco de história. No século XIX, Brooklyn foi uma cidade independente. Em 1893, abriram a ponte. E em 1898, virou parte de Nova York. Hoje tem 210 quilômetros quadrados e um povo mega diverso. Você acredita que só 54% falam inglês em casa? Tem bairros russos, jamaicanos, judeus, até tem uma Chinatown sem McDonald's. Hoje optamos por ficarmos perto de Manhattan, mas nos próximos vídeos exploraremos mais a fundo o Brooklyn. Primeiro, Williamsburg. Williamsburg foi sede dos hipsters, esses jovens descolados, artísticos, progressistas ou fingem ser. Tá sendo difícil. O porco do set não lava aquela camisa do Brasil há semanas. Ninguém aguenta mais aquele cheiro. Para completar, o nojento do Eric fica peidando e botando a culpa em mim. E ainda mais a folgada da Vanessa faz eu carregar tudo pra ela. Eu não aguento mais. Só que Williamsburg virou tão legal que agora é caro demais e muitos artistas fugiram para Bushwick. Ainda tem o famoso Smorgasburg, uma feira de comidas deliciosas e caras. Também tem o Brooklyn Flea, é um mercado de pulgas, mas pulgas meio ricas. Agora estamos em Park Slope, um dos bairros de Brownstone, Brooklyn, chamado assim porque os brownstones são os prédios típicos daqui. Outros bairros com brownstones são Cobble Hill, Fort Greene, Clinton Hill. O amor me faz cantar, lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim uma estrela que eu já sei brilhar. Aqui não é tão cool quanto Williamsburg e Bushwick, mas é bem bonito e tranquilo,
com infinitos cafés e lojas e restaurantes incríveis. Olha, é muito bom para ficar no Airbnb. As famílias com filhos adoram. Eu tenho muitos amigos por aqui. Até tem um que mora nesse prédio. Tim! Tim! Oh, Tim! Que legal, vocês vão conhecer o Tim. Ele é meu amigo da faculdade, já foi editor na Playboy, editor da política e de música. Que legal, agora ele escreve livros. E também é tradutor, ele fala fluentemente o alemão. Hey, Tim! Setchi, I got neighbors here in Brooklyn. You're bringing down the property values. Ok, fala algo em alemão para as pessoas. Der ist ein Vollidiot, ein Arschloch. Und wie gesagt, ein Idiot. Oh, Eric, isso foi muito legal. Vê se o som está funcionando direito. O microfone do Drake estava ligado. Vamos escutar. Tá vendo? Brooklyn tem muitos bairros e muita coisa para se fazer. Não é só isso aqui. É verdade, eu acho que da próxima vez a gente deve ficar pelo menos uma semana só no Brooklyn. Mas na última tarde podemos visitar os bairros Queens e The Bronx. Ok, esse foi o primeiro dos vídeos sobre Brooklyn, mas tem muito mais. Ok, agora sua aula de novo-iorquês. Hoje vamos falar de 3 palavras que vêm de 3 grupos que moram ou moravam em Brooklyn. O primeiro é stoop. É uma palavra que vem do holandês, os primeiros moradores de Brooklyn. E é o nome que se dá para as escadas que dão acesso à porta dos brownstones. Você sabe disso, né? Do Sex and the City. É onde as pessoas se sentam para conversar. A segunda palavra é jerk, que nesse contexto não significa puta babaca, mas sim o modo de preparo de frango dos jamaicanos, fácil de encontrar em Brooklyn. E finalmente, putz, que é do Yiddish, idioma falado por muitos judeus de Brooklyn. Nesse caso, um putz é uma pessoa imprestável, ou mais ou menos um puta babaca.